Bancos cabo-verdianos prevêem ligeiro aperto ao crédito. Este é o primeiro título das atualizações das notícias nacionais aqui na Rádio TV Saluano. Os bancos cabo-verdianos prevêem que os créditos de aprovação de empréstimos sejam ligeiramente mais restritivos no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os resultados do inquérito periódico do Banco Central às instituições financeiras, hoje divulgados. Ao mesmo tempo, antecipa-se um ligeiro aumento da procura de crédito, tanto para as empresas como para os particulares, em linha com a tendência verificada no final de 2024. Os prognósticos foram feitos na resposta ao inquérito do último trimestre de 2024, em que a proporção de pedidos de empréstimos rejeitados pelos bancos diminuiu ligeiramente, tanto para as empresas como para os particulares. A concessão de crédito pelo sistema financeiro mereceu algumas notas no mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional sobre Cabo Verde. O documento divulgado há uma semana assinalou que o crédito mal parado aumentou para 11% do total de empréstimos no terceiro trimestre de 2024, face aos 8,3% do primeiro trimestre, em grande parte devido a empresas estatais deficitárias. O FMI recomendou que o Banco de Cabo Verde utilize ferramentas de supervisão de medidas macroprudenciais para combater o crédito mal parado como primeira linha de defesa. E sim, damos continuidade com mais notícias desta com o título de Portugal, processo da morte de Odair Muniz segue diretamente para julgamento, afirmação do advogado. O processo da morte do cabo-verdiano Odair Muniz, baleado mortalmente por um agente da PSP em outubro no Conselho da Amadora, segue diretamente para o julgamento sem passar pela instrução, revelou hoje o advogado Ricardo Serrano Vieira. Após a consulta e exame dos autos, entendemos que o processo deverá transitar para a fase de julgamento, não requerendo, portanto, a instrução, adiantou à Lusa o advogado Ricardo Serrano Vieira, que defende o polícia, explicando o porquê da decisão de defesa do arguido não requerer a abertura de instrução. De acordo com a Lusa, a instrução é uma fase facultativa que visa decidir se o processo segue para o julgamento e em que moldes, indicando que, como os factos ocorreram na comarca de Lisboa Oeste, o julgamento deverá decorrer no Tribunal de Sintra. E sim, prosseguimos com mais notícias desta. Temos o título de exportações de Cabo Verde. Cresceram 40,6% em 2024, dominadas pelo pescado. A informação que temos é que as importações de Cabo Verde ascenderam a 1,7 mil milhões de euros, enquanto as exportações valeram cerca de 72 milhões de euros, traduzindo a dependência da economia em relação ao exterior. A informação que temos é que as exportações cabo-verdianas cresceram 40,6% em 2024, ao ano anterior, face ao ano anterior, melhor dizendo, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente à venda de bens ao exterior. O aumento foi sustentado pela venda de preparado e conservas de peixe, suplantando o aumento percentual das importações, mais de 2% no mesmo período, embora os valores absolutos de cada lado da balança sejam muito dispares. As importações, por exemplo, custam 24 vezes mais que o valor das exportações. As importações cabo-verdianas em 2024 ascenderam a 1,7 mil milhões de euros, enquanto as exportações valeram cerca de 72 milhões de euros, traduzindo a dependência da economia em relação ao exterior. No período em análise, o déficit da balança comercial aumentou 0,8%. O perfil do país mantém-se. Os preparados e conservas de peixes representam 79% do total dos produtos enviados para o estrangeiro, mais 6,1 pontos percentuais que em 2023, seguindo-se o vestuário e calçado, com cotas de 7% e 3,5%, respectivamente.